Escute, irmãos, não precisa acompanhar a palavra. Eu só peço que você escute atentamente tudo aquilo que vai ser dito nesse momento. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João, no momento da prisão, lá no capítulo 4, versículo 8, escute. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo, anciãos, ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel e todo o povo do Cristóval e todo o povo da igreja da Amazônia. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé diante de vós. Em Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Irmãos, quero dizer para vocês que eu só estou aqui de pé por conta desse nome, por conta do Yeshua. Os judeus, eles levavam muito em conta o nome. O nome era escolhido com base na missão, com base na origem, com base na ligação com os céus, com base naquilo que ele ia fazer pela humanidade. Eles chamavam de Neshimá. Não era só um título, nome, não era só uma escolha bonita. Era um nome que realizava aquilo que ele dizia no momento em que era proclamado. E esse nome carrega consigo uma obra, carrega consigo uma igreja, carrega consigo uma missão. O nome de Jesus. Primeiro, por esse nome. E segundo, eu tenho certeza que cada palavra que vai ser dito nessa hora vai trazer salvação para a tua casa, para a tua família. O meu coração nesse momento está chagado. E eu falo aqui, mas eu tenho certeza que Cristo fala em mim. Porque neste momento minha sogra, que também é minha mãe, está de coma profundo na UTI do hospital da Unimed, lutando pela vida. Mas eu preciso dizer para vocês que nós, nesse nome, devemos continuar na obra redentora, mesmo que o nosso coração esteja chagado, porque o Senhor quer redimir a muitos, porque o Senhor quer redimir aos nossos, porque o Senhor quer redimir com o seu sangue. Portanto, se for preciso, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Diga isso. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Diga para a sua família. Se quiser dizer para quem está do seu lado, diga: mesmo enfermo, eu sou guerreiro, porque em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. E Jesus escolheu a sua obra redentora para nos salvar. Pedro e João agora aqui eram interrogados, porque ao entrar na porta da sinagoga, tinha lá o homem aleijado, e que todo dia era levado por um grupo para que ele pedisse esmola, para que ele mendigasse dia e noite. E o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, como ensina para nós hoje, a sermos cheios do Espírito Santo, a começar pelo nosso olhar. Porque ele mesmo vai dizer lá em Mateus 6:22, se o teu olho é luz, todo o teu corpo será iluminado, todo o teu corpo será são. Os olhos são a lanterna do corpo, mas se o teu olho estiver em trevas, todo o teu corpo estará na escuridão. Eu assistindo pelas telas da TV Encontro ontem, com uma imagem belíssima, parabéns à transmissão, esse cinegrafista. Que pena ver alguns ligados no celular, na hora
da salvação, na hora do nome do Senhor. Oh, meu irmão, não seja retardado no sentido de retardar a salvação da tua família. Coloque no modo avião, desligue, porque Jesus está passando para salvar a tua casa e a tua família. Coloque os olhos em Jesus, tire os olhos da tela. A tela é para ser usada por nós cristãos para salvar e não para perder a nossa família. Tire os olhos e olhe para Pedro, João, e olhe para o nome de Jesus. E quando aquele mendigo estendeu as mãos na porta do templo, a primeira coisa que Pedro fez, ele fitou os olhos nele. Como fita os olhos em ti, como fita os olhos na tua família, como fita os olhos sobre a igreja, ele fitou os olhos nele. Que significa fixar. Tudo começa pelo olhar. Diga, tudo começa pelo olhar. Diga novamente, tudo começa pelo olhar. Tudo começa pelo olhar. Fitou os olhos e disse: olha para nós. João fez a mesma coisa. Olha para nós. E aquele, então, mendigo ficou atento, esperando receber mais uma esmola. Ao que eles disseram: ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos. É o nome, é o Salvador, é o Yeshua, é aquele que foi revelado no Apocalipse 1,14, que tinha os olhos de chama. Foi com esses olhos que ele olhou para aquele mendigo e que te olha hoje, onde quer que você esteja, a ouvir isso na Amazônia. Em nome de Jesus, levanta-te. E ele imediatamente levantou e nunca mais mendigou, meu irmão. Tudo começa pelo olhar. Por isso o Senhor quer que os nossos olhos sejam os olhos de discípulos, sejam os olhos de homens livres, sejam os olhos de mulheres livres, para a glória do Senhor, para curar e para salvar. Em nenhum nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Escutei recentemente que o empresário Glauber, o empresário, tinha muito dinheiro e vivia com muitos corres, e vivia acumulando riquezas, e não tinha tempo para olhar para os seus filhos, e não tinha tempo para olhar para a sua esposa, e não tinha tempo para ir para a igreja, porque ele tinha que acumular, porque ele tinha que construir mais riquezas. E aí Glauber, ele manda a sua família toda, porque não tinha tempo nem de acompanhar naquela viagem internacional a família. Manda para fora como se a família fosse um peso. E ele precisava acumular. Eu estou falando de uma história real. Escute. Quando eles pegaram o voo, infelizmente, o avião explodiu no ar. E ele perdeu de uma vez a sua maior riqueza, porque não tinha tempo para olhar, porque não tinha tempo de enxergar, porque não tinha tempo de ter um olhar ativo. E ele estava lá em cima, os seus funcionários olharam para ele para saber a reação, Paulo Vitor. E no mesmo instante, ele deixou tudo que estava fazendo e desceu Maiara. E ele desceu o elevador e ele começou a caminhar pelas ruas. E ele começou a andar, e a andar, e a andar de Maceió até Pernambuco. E não foram atrás dele, e ele chegou maltrapilho, e foi acolhido pelos mendigos. E viram que ele estava surtado, e acolheram aquele ex-empresário. E foi onde ele enxergou o amor, repara. Porque antes ele anestesiava a consciência com aquele tipo de migalha, porque ele era mais mendigo que todos os mendigos, porque ele achava que a confiança estava no ouro, porque ele achava que a confiança estava no status, porque ele achava que a confiança estava no poder, porque ele achava que a confiança estava na ganância, e achava que teria todo o tempo do mundo para então cuidar dos seus. Esse é o maior dos mendigos. Para de mendigar amor onde não tem criatura.
Para de mendigar carinho onde não tem. Para de mendigar no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo. Para hoje, criatura, em nome de Jesus. Salva a tua família enquanto dá tempo. Olha para os teus, olha para os teus filhos, olha para a tua esposa, olha para a tua sogra, olha para a salvação de Jesus, olha para a redenção na tua casa. Dá glória a Deus pelo que tu tem, criatura. Para de reclamar, para de mendigar, onde não vai ter o amor de verdade. Volta para os teus, volta para Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, para hoje. Para hoje. Não deixa para quando tudo se perder. Volta para os teus, irmão e irmã. Eu vou piorar um pouquinho para depois melhorar. Porque a palavra vai dizer que o nosso Senhor, esse Yeshua, Ele é redenção e Ele é remissão. Repete isso comigo. Jesus é redenção, Jesus é remissão. São coisas diferentes e profundas. Já já eu te digo mais. Mas por volta de 2017, eu conheci Glauber, uma estudante no curso de saúde, e eu gerenciava uma instituição que também tem uma faculdade. E ela pediu para falar com o gerente, e eu não conhecia, e ela entrou ousadamente, e ela disse: eu não tenho como pagar o semestre. Meus pais vivem na várzea, mas eles vão pagar. E deixa eu continuar estudando, porque eu serei feliz se eu continuar estudando. E o meu coração se compadeceu, Glauber. E eu olhei para a verdade naquela estudante e disse: se depender de mim, você vai continuar estudando. Nós vamos parcelar, e ela continuou estudando. Depois, Maiara, ela disse que precisava, Lohane, de um estágio para ser feliz. E nós conseguimos o estágio. Depois ela conseguiu, pelas próprias conquistas, também um trabalho nesse lugar. E o seu namorado estudava medicina, depois noivaram, porque ela precisava ser feliz com o noivo. E aí, Paulo, eu quero água. E aí, ele também se formou em medicina. E me alegrava o coração na medida que eu via aquelas conquistas. Uma pessoa que veio de pais com mãos calejadas para se formar e estava conseguindo construir a carreira. E aí, saí daquela instituição em 2018, Lohane, e as informações começam a vir de forma espaçada, né? Porque tu não está mais. Como é que está fulano? Quando tu encontra alguém, né? Como é que está ciclano? Olha, agora tem 2 empregos. Olha, agora noivou, que era motivo da felicidade. Olha, agora casou. Olha, agora está empregado aqui e ali. Coisa boa, né? Semana passada, aproximadamente, 8 anos se passaram, Lohane. E eu perguntei para uma pessoa em comum: como está fulana? Ah, Dinei, fulana estava trabalhando assim, assim, assim. Casou, separou. E ela se suicidou. Não somos chamados a minimizar a dor de ninguém. Não somos chamados a julgar ninguém que tomou essa decisão. Mas nós somos chamados a olhar mais. Pai, pare na frente da sua filha e olhe para ela. E diga que a ama todos os dias. Ainda que ela não compreenda agora, ainda que ela diga que já sabe, eu digo para minha filha: filha, olha para mim, eu te amo. Filha, olho no olho, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Não escuta por escutar. Faça aquilo que os psicólogos dizem, uma escuta ativa, porque tudo começa pelo olhar.
se você trabalhou muito, se você se doou muito, se para ti é fichinha a dor do teu filho, não minimiza a dor do teu filho, criatura. Olha, e seja um olhar curador, e seja um olhar libertador, e seja um olhar acolhedor, e seja um olhar que ama. Vou começar a melhorar a história. Não sei como é que está aqui meu tempo. Quero ser fiel a este tempo, porque o Senhor tem muito para realizar ainda por esses dias de Cristoval. Mas tudo começa pelo olhar. E aí eu quero contar agora o inverso, também de uma história real, que inclusive envolve o Padre Léo Glauber, que já pregou aqui em Santarém, servo de Deus, grandes homens de Deus, tem vindo para a renovação carismática como profetas, para arrancar as pessoas das garras do maligno. E aí, um casal perdeu tudo pela alcoolemia, perdeu tudo pelo alcoolismo, não conseguiam se livrar das drogas e tinham uma profunda dependência química. E o conselho tutelar tomou o filho deles e eles foram perdendo tudo que tinham na casa, Glauber. Tudo. Fazia 3 anos que o Padre Léo tinha falecido e a comunidade começou a divulgar orações e começou a divulgar as relíquias daquilo que tocou no corpo de Padre Léo. 3 anos quando isso estava acontecendo, e esses pais resolveram se suicidar na estrada, na frente de um caminhão. Traçaram um plano, porque a vida não tinha mais sentido, porque no início tudo são flores e o maligno vai envenenando, né? Um drink aqui, outro ali, um cigarro aqui, outro ali, e daqui a pouco eles não conseguiram mais dar ré. E aí o plano estava perfeito para o maligno. Vamos para a estrada. E foram para a estrada ali próximo de Santa Catarina, onde o Padre Léo tinha fundado a primeira comunidade Betânia. E aí quando veio um caminhão, eles se jogaram de fato na frente do caminhão. E o caminhoneiro conseguiu frear a tempo. E ele foi falar com eles: ei, ainda tem jeito. Não façam isso, ainda tem jeito. Olha, tem uma comunidade, vocês vão entrar a X quilômetros, tem uma comunidade chamada Betânia, vocês serão acolhidos. Vão lá na comunidade Betânia, não façam isso, não tirem a vida. E eles foram, Glauber. E chegou lá, eles foram acolhidos de fato, e foram amados, e receberam comida, e receberam oração. E aí, quando eles olham na parede de um dos refeitórios, quem estava lá? O caminhoneiro. E sabe quem era o caminhoneiro? Adivinha aí? Sabe quem era o caminhoneiro? O servo Padre Léo. Padre Léo, rogai por nós. Padre Léo, que esteve aqui no Cristoval, rogai pelas nossas famílias. Padre Léo, rogai por cada um de nós. Ainda tem jeito, irmão. Ainda tem jeito, irmã. Volta para o Senhor. Volta para a igreja. Volta para a comunidade. Volta para a RCC. Volta para os filhos do reino. Volta para a companhia dos santos. Volta para nosso Senhor. Ainda tem jeito. Porque aquele que é o Redentor e o Remissor, digo agora o que eu prometi no início. Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Jesus, nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Leia ainda em Mateus aquilo que ele mesmo dizia, os apóstolos também compreenderam. Mateus 26, 28.
porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Logo mais, teremos a celebração aqui, todos os dias também. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O Senhor te arranca, meu irmão. O Senhor arranca a tua família da boca do maligno, se for preciso, porque Ele é o Redentor. Redentor é aquele que livra, que quebra as cadeias, que compra, que te tira do reino do mal. Esse é o nome de Jesus, porque em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus, aquele que é o Redentor. Imagina que você está no presídio e alguém simplesmente quebra o cadeado por um acaso e você vai correndo escondido e com medo. Mas eu ainda estou devendo, mas eu ainda sou um criminoso, mas eu ainda preciso pagar. Ei! Ele também é aquele que vai redimir, irmãos, que faz a remissão, ou seja, que já pagou toda a tua dívida. Jogue-se nos braços de Jesus, jogue-se nos braços do sangue de Jesus, enquanto ainda tem tempo. Traga a tua família para Ele, Ele já pagou as nossas dívidas. Aproxima-te do Senhor, porque Ele libertou, quebrou as cadeias, e Ele nos redimiu, pagou os nossos pecados. Entrega toda a vida a Ele, criatura. Para a gente começar a ir finalizando, deixa eu falar para vocês. Há uma estatística. Moisés, um dos nossos grandes pregadores hoje no Brasil, trouxe uma estatística preciosa, de que há uma chance, repare, de 17%, João do Obra Nova, viu, João? Meu primeiro grupo de jovens foi do Obra Nova, lá em Itaituba. Há uma chance de 17%, quando o jovem se entrega para Jesus e se converte, de levar a família para Cristo. 17%, Paulo Vitor, tu que é professor. Há uma chance de 46%, quando a mulher da família se entrega para Jesus. Há uma chance de 46% para que ela leve a sua família para Cristo. Repare, pasmem, os homens, 92%, quando o homem de família se converte, é 92% a chance da sua família ir para Cristo. Criemos vergonha na cara, meus irmãos. Nós homens, converta, meu irmão. Quando eu era jovem e vivia na bebida, fumava 3 carteiras de cigarro por dia e tomei álcool de escola, porque eu tinha um profundo sentimento de rejeição. E meu pai era alcoólatra, e brigava em casa, e a minha família não conhecia igreja, renovação. E eu me entreguei, eu disse sim. Quando eu vi aqueles catequistas cantarem sem som, sem nada, com todo mundo a me cercar, sozinho numa multidão, vivia sempre a me enganar, escondia do meu coração, olhava para todo lado e não podia enxergar. Faltava na minha vida a luz que o meu caminho ia iluminar. Fiquei a procurar em vão, mas as trevas não deram lugar. Alguém me pegou pela mão, dizendo que ia me salvar. Falava que Ele era a luz que eu vivia sempre a procurar, que o seu nome era Jesus, que minha vida ia transformar. Eu quero louvar, eu quero amar, quero viver contigo, meu Jesus, pois sua presença divina me leva a teu reino de luz. E com muitos momentos como esse, eu chegava amanhecido na crisma, e eu pulava muro de festa quando não tinha dinheiro, e eu vivia brigando na rua.
Mas um dia o Espírito Santo me achou. Um dia eu disse, sim, eu quero esse Jesus. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia da minha crisma. O nome de Jesus carrega a sua obra. Louvado seja Deus pelos sacramentos. Corra para os sacramentos, corra para a confissão, corra para a Eucaristia para salvar a sua família. E eu comecei a ser aquele jovem roxo da carismática, Glauber. E eu falava do reino toda hora, e eu rezava o texto no banheiro, e eu rezava o texto na sala, e eu desligava a TV quando estava novela, e eu não queria conversa com outra coisa. E a minha mãe olhou assim, meu Deus, o que deram para esse menino na igreja? Eu era mais perdido aqui de casa. Que noia foi essa, meu Deus? O que estão dando para ele na igreja? Eu vou lá olhar. E ela foi olhar no grupo de oração, Maiara. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E até hoje é. E por conta dos joelhinhos roxos dela, joelhos negros, é que eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Por conta dos joelhos roxos da minha sogra, que está lutando pela vida, é que eu estou aqui, porque tantas vezes me afastei. Por conta da santidade da minha esposa, é que eu ainda estou na igreja, porque tantas vezes não fui digno dela, meu irmão. Eu que levei a minha família, tantas vezes precisei ser resgatada pelas mulheres do reino. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista do seu esposo. Quantas vezes a minha sogra, como mão de Jesus, quando eu ia à minha sogra, eu errei, me perdoe. E ela dizia, eu só quero que você volte para a igreja. Nós ficamos buscando santos fora, dizia uma vez Everaldo Cordeiro. E que bom que busque, e que bom que nós temos devoção. Mas quantos santos dentro de casa a gente não tem dado valor, não tem cuidado, não tem amado. Ame os santos da sua casa, meus irmãos. E nós homens, de novo, voltando para a responsabilidade nossa. Você que não tem dúvida que é homem, eu não estou sendo mal educado com você, não. Eu gostaria que você se prostrasse onde você estivesse. Só os homens de 8 a 80 anos, a não ser que você tenha algum problema físico, nós iremos nos prostrar pela igreja, pelo nome de Jesus, pela renovação carismática, pelas famílias, pelo Redentor, pelo Salvador. Você que é homem, se você estiver até na frente da televisão, salve a sua família, meu irmão. Satanás tem um plano de destruir a tua família. Salva a tua família, homem. Seja homem, coloca o joelho no chão, leva a sua família para o reino. Seja o primeiro a dar testemunho, seja o primeiro a ser homem de oração, seja o primeiro a ser homem de catequese, seja o primeiro a ser homem de igreja. Salva a tua família, homem. Que história é essa de Santarém está crescendo o indicador de feminicídio? Nós repreendemos em nome de Jesus todo esse espírito. Não toque na sua esposa, não agrida essa esposa. Ela é filha, antes de ser filha da sua sogra, do seu sogro, ela é filha de Deus. Não ouse tocar no templo do Espírito Santo. Não ouse. Se você é homem, respeite a sua esposa. Ame a sua esposa. Seja paciente. Não quer dizer ser frouxo. Ser frouxo é quem bate nas mulheres. Ser frouxo é quem mata as mulheres. Esse sim é frouxo. Seja homem de Deus e respeite a sua mulher. Eu disse para mim mesmo desde cedo, nunca minhas filhas vão ver isso e nunca viram isso dentro de casa. Eu tenho muitos defeitos, mas a minha santa sogra e minha mãe também, porque cuidou de mim, porque passou as minhas vestes e passará ainda se for da vontade de Deus. Nunca vi eu tocar na filha dela. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, todos os seres humanos, além do DNA de pai e de mãe, somente da mãe, isso é muito novo, tá? A ciência está dizendo agora. Somente da mãe nós recebemos as suas células. Essa mulher aí tem célula da mãe dela. Nossa Senhora foi a única que passou suas células para o corpo de Jesus. Por isso, respeite essa mulher. Eu gostaria que você se prostrasse junto comigo
Somente quem é homem. Se você tem dúvida, irmão, não tem problema, pode ficar sentado. Mas se você não tem nenhum problema para ajoelhar, ajoelhe com a ajuda da mulher que está aí perto, dos seus filhos, das suas filhas, da sua sogra. Ajoelhe. E vamos entregar a nossa vida de verdade para o Senhor. Enquanto os meninos ministram essa canção, e nenhum outro a salvação, a começar por nós. Se o alvo somos nós, 92%, a começar por nós, o sim, porque em nenhum outro há salvação. O Senhor quer te tirar da mendicância. Não mendigue mais, irmãos. Seja homem de fé, seja homem do reino, seja homem de palavra, seja homem de renúncia. Pule nos pinheiros se for preciso, como São Francisco. Pule na laranjeira, pule no limoeiro, mas seja homem de fé para a sua igreja. Renuncie a tudo aquilo que não é do reino. Não leve a maldição para a sua casa, criatura. Que o seu olhar seja o olhar de Cristo. Olhe para a luz, para que todo o teu corpo também fique iluminado. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E se houver perda, que seja para a glória de Deus. E se houver alegria, que seja para a glória de Deus. E se houver dificuldade, que seja para a glória de Deus. Mas gaste-se pelo reino. Eu quero te dizer uma coisa. Só entender o que é o batismo no Espírito Santo quem tem capacidade de renúncia. Quem entendeu que nós também perderemos no caminho. Nós não somos feitos para ganhar, para agredir, para ter a razão. Não. Nós fomos feitos para ser de Deus, para ser de Jesus. Se a alma derramasse o sangue físico, irmãos, eu quero dizer para vocês que aqui teria uma poça de sangue. Mas eu me uno ao sofrimento de Cristo, com todo esse sofrimento que nós estamos passando, de saber que o Senhor pode ressuscitar, mas de saber que é tão difícil compreender a sua vontade. Mas se por um só homem que se converta, valeu a pena eu vir aqui para te dizer isso. O Senhor já realizou a sua vontade. Não tenha vergonha de se prostrar diante do Senhor. Não tem problema gostar do futebol. Ei, gol, pistola. Mas você não tem vergonha. Está aqui no nosso meio pela sua palavra. O único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus, Jesus, Jesus. Que fala pelo olhar da tua filha, do teu filho. Que fala pelo olhar do irmão da caminhada. Que fala pelo padre. Que fala pelo diácono. Que fala pela sogra. Que fala pela tua esposa. Que fala por meio de Nossa Senhora. Que fala por meio da sua obra redentora. Jesus. Aquele que traz a redenção agora para a tua vida. Aquele que te redime de todos os pecados. Vamos lá, irmãos. Senhor Jesus, nos prostramos agora. Nós homens, jovens, pais de família, namorados, noivos, idosos, casados, consagrados, ordenados. Senhor Jesus, salva-nos, Senhor. Entra no nosso coração, vem ser a nossa luz, purifica todo o nosso interior. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós nos consagramos pelas nossas famílias. Nós nos consagramos pela Tua igreja. Nós nos consagramos pela RCC, pelas pastorais. Nós nos consagramos para lutar pelos que mais precisam, pelos pobres, os oprimidos, os invisíveis, aqueles que estavam na porta do templo, esperando o nosso olhar. Nós nos consagramos por Ti, Senhor, porque Tu vences o maligno em nós. O Teu sangue nos purifica.
Os teus sacramentos nos santificam. Por isso nós nos consagramos a Ti, Senhor. Vem agir, Senhor, sobre nós. Vem derramar o Teu sangue precioso, Senhor. Olha para nós, Jesus. Que nós estejamos o Teu olhar flamejante, o Teu olhar de chamas, ao ser tocados por Ti. Vem, Jesus, dai-nos a têmpera dos homens de Deus. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, Padre Jonas. Obrigado, Padre Léo. Obrigado, Nilton Valério da Anuncia-me. Obrigado, Inácio, do Grupo de Oração São Bento. Obrigado, Cida, do Filho de Sião. Obrigado, Isô. Obrigado àqueles todos que vieram antes de nós. Nós estamos aqui para honrar o testemunho daqueles que, se preciso for, serão mártires. E foram mártires em Teu nome, Jesus. Porque em nenhuma outra salvação. Nos rendemos a Ti, Senhor, completamente em Ti. Salva, Senhor. Salva os homens. Sim, Senhor. E pelos homens salva as famílias, Senhor. Da nossa terra, da nossa nação. Redime, Senhor. Arranca do mal, arranca do maligno e do pecado. E faz, Senhor, com que eles sejam outros ungidos, outros Cristos, Senhor, a levar a Tua palavra e o Teu amor. Porque em nenhuma outra salvação, né, Glauber? É isso mesmo. Amor-se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos meus termos em adoração, e nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte, imortal, Jesus, meu Salvador. E nenhum outro a salvação, e nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte, imortal, Jesus, meu Finalize, irmãos. Os judeus, quando eles queriam enganar o anjo da morte, eles colocavam, depois do nome da pessoa, Shaim, que significa vida. Se você está doente, se você tem um doente hospitalizado, como tem a minha sogra, vamos dizer assim, você vai dizer o nome dessa pessoa: Maria das Graças Faria dos Santos Shaim, que significa vida. O Senhor quer nos dar vida e abundância. Se for da vontade do ressuscitado, Ele fará. Senão nós viveremos uns nos outros eternamente. Sempre nos encontraremos na Eucaristia. Permanecemos na obra. O nosso testemunho é permanecer, mesmo chagado. Lembre-se, em nenhum outro nome há salvação. Amém. Obrigado, amém. Senhor, Tu és o Rei da Glória. Em nenhum outro há salvação.
Santo, forte, imortal, Jesus, meu Salvador. Eu quero ouvir a sua voz. Canta. Em nenhum outro. Em nenhum outro. A salvação. Em nenhum outro. A salvação. Deus Santo, forte e imortal. imortal, Jesus, meu Salvador. Para terminar, juntos. Em nenhum outro a salvação, em nenhum outro a salvação, Deus Santo, forte e imortal, Jesus, meu Salvador. Aplauda Jesus, o Senhor, o nosso Deus. Mais força. Amém.